Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e outras pessoas que vão ver esse vídeo. Irmãos, ontem eu compartilhei no Telegram um áudio que eu baixei de um vídeo aqui no YouTube a respeito de uma experiência que uma senhora teve no inferno. Então, nessa experiência, ela conta que viu crianças no inferno. Então eu senti de falar a respeito disso. Enquanto eu estava ouvindo ela falar sobre os motivos pelos quais aquelas crianças estavam no inferno, eu senti de falar, porque eu sei que muita gente não crê que no inferno tem criança. Então eu peguei aqui alguns textos da Bíblia e alguns textos de psicologia infantil para falar sobre isso. E também eu tenho minhas experiências como professora de educação infantil, tá? Então eu vou contar um pouco das minhas experiências também quando eu era professora de educação infantil, quando eu morava no Brasil. Eu quero fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou começar lendo aqui alguns textos. A pergunta é: criança vai pro inferno? Tem criança no inferno? Deixa eu dar pausa aqui, só um minuto. Voltei. Eu capturei uma imagem aqui que depois eu quero falar a respeito de desenhos animados. Então, para mim não esquecer, eu peguei essa foto aqui. Mas voltando ao outro assunto, deixa eu voltar ao outro assunto. Deixa eu fechar essa página aqui. Fechei. Então, o que acontece? Eu peguei aqui um estudo de psicologia infantil. O nome do estudo é Comportamento Infantil dos 2 aos 3 anos de idade. Veja dicas para melhorar, educar na adolescência do bebê. Não é bem adolescência, tá, gente? É uma fase que o bebê passa, que alguns psicólogos denominam como adolescência do bebê, que vai de 2 a 3 anos de idade, tá? Eu quero ler para vocês algumas curiosidades que eu vi aqui neste estudo, nesse comentário sobre o estudo que foi feito. Eu vou pular algumas partes, tá? Porque tem muita coisa para ler e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Não se surpreenda, estou aqui, não se surpreenda se aquela criança animada e fofinha começar a apresentar de vez em quando algumas manias e birras. Vamos ver o que é birra? Birra. Criança fazendo birra. Como identificar principais erros dos pais? Quem lida com criança sabe que a espontaneidade é uma das suas principais características. Mesmo com personalidades únicas, elas tendem a expressar seus sentimentos de forma direta, em alguns momentos com certo exagero. Mas sempre esses sentimentos traduzem contentamento. Mas nem sempre esses sentimentos traduzem contentamento. Elas também se frustram e expressam insatisfação de diversas formas, inclusive por meio das famosas birras. Saiba como. Então a criança, elas se frustram e elas expressam a insatisfação por diversas formas, inclusive por meio da famosa birra. Então a criança aqui, ela já sabe expressar o que ela quer e o que ela não quer. E quando ela não quer algo, ela faz a famosa birra, se joga no chão, começa a gritar, até pode bater nos pais ou em outras pessoas que estejam por perto. Quem tem filhos sabe que acontece isso. Saiba como lidar com esse comportamento, em qual fase elas ocorrem com maior frequência. E claro, o que não deve ser feito diante de uma criança fazendo birra. Qual é a idade em que as birras começam? Uma das grandes dúvidas
das grandes dúvidas dos pais é sobre a idade em que a birra começa. Muitos já começam a se preparar antes mesmo que essa fase comece, e outros sonham com um dia em que ela irá acabar. Mas será que existe mesmo uma idade certa em que as birras começam? Segundo informações coletadas com pais de crianças pequenas pela revista Crescer, na maior parte dos casos a birra começa entre 2 e 4 anos. Então, com 2 anos, a criança já pode escolher o que ela quer. A partir dos 2 anos. Vamos voltar lá na página onde eu estava. Isso acontece, falando das birras, né? Algumas manias e birras. Isso acontece porque durante uma faixa etária, a criança atinge a chamada adolescência do bebê. Esse período vai mais ou menos dos 18 meses aos 3 anos de idade. Então aqui já baixou um pouquinho. Já veio para 1 ano e meio. Desculpa, gente, tem uma mosca aqui me perturbando. Então, só um minuto. Então, voltando aqui. Fui matar a mosca porque estava voando em cima de mim. Estava me incomodando. Então, aqui ela já diminuiu para 18 meses, 1 ano e meio. A fase da birra. Isso depende muito da criança, da maturidade da criança, né, gente? Então, o que eu quero apresentar lendo esses textos é que uma criança com 2 anos, com 3 anos, ela já entende o que é certo e o que é errado. Não tudo, mas ela já sabe escolher. Ela já sabe bater, ela já sabe dizer não. Ela já tem um certo entendimento. E eu estou compartilhando isso porque ontem a missionária que deu testemunho, ela falou sobre isso, que quando a criança já tem entendimento para escolher, que o Senhor Jesus falou para ela, que quando a criança já tem entendimento para escolher o que ela quer comer ou o que ela quer vestir, ela já pode ir para o inferno por causa de pecado. E que os pais têm que educar os filhos desde criança, certo? Deixa eu ver um outro texto aqui. Estudo. Bebês de 15 meses, esse aqui já vai para menos, viu? Já distingue entre certo e errado. 15 meses. Isso não quer dizer, gente, que todas as crianças com 15 meses já podem discernir o que é certo e o que é errado. Isso quer dizer que a partir dos 15 meses já é possível que a criança saiba o que é certo e o que é errado. Algumas crianças vão desenvolver isso com 18 meses, algumas com 2 anos, mas a maioria entre os 2 e 3 anos de idade já sabe o que é certo e o que é errado, tá? Deixa eu ver aqui. Um estudo publicado na revista PLOS ONU constatou que bebês a partir dos 15 meses já são capazes de saber a diferença entre certo e errado. As informações são do jornal inglês Daily Mail. Os bebês do estudo foram capazes de diferenciar a distribuição igual e desigual de alimentos, mostrando uma consciência precoce de justiça, segundo os cientistas. Então, o que acontece, né? As crianças foram colocadas num experimento e ali foram distribuídos alguns alimentos em partes diferentes para cada criança. E as crianças já souberam diferenciar a quantidade igual, se estava igual ou desigual. Elas já souberam diferenciar quem recebeu menos e quem recebeu mais alimento, mostrando um senso de justiça segundo o estudo, tá? Agora eu quero entrar na Bíblia, que é o mais importante, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu... Então vamos lá. Deuteronômio 31, verso 12. Vamos lá. Vamos ler a partir do verso 11, tá? Tá aqui, ó. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus,
no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. E tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E 13. E que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Então aqui já na lei que Deus deu, nas ordenanças que Deus deu a Moisés para Moisés passar para o povo, o Senhor já está falando para ensinar o caminho dele às crianças. Então não tem diferença de pregar o evangelho para adulto e para criança. Do mesmo jeito que a gente tem que pregar o evangelho para os adultos, nós temos que pregar o evangelho para as crianças. Vamos para o próximo texto. 1 Samuel 2:11. Vamos lá? Deixa eu ver se é isso. 1 Samuel 2:11. Então, Eucana foi a Ramá. Eucana, pai de Samuel, tá, gente? Eucana foi a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, o que acontece? A mãe de Samuel, ela era estéril e um certo dia ela foi ao templo, o povo de Israel ia ao templo uma vez por ano, ela foi, e lá, naquele dia, ela fez um voto com o Senhor, que se ela tivesse um filho, se Deus desse um filho para ela entregaria o filho para Deus. Então ela concebeu, ela teve Samuel, e ficou com Samuel em casa até o menino ser desmamado. Assim que ele foi desmamado, ela foi ao templo, na época de ir ao templo, levou o menino e deixou o menino lá. E ele ficou servindo a Deus. A gente não sabe a idade que Samuel tinha aqui, mas ele deveria ter por volta aí de 3, 4 anos de idade no máximo. Que assim que ele desmamou, ela levou Samuel para servir ao Senhor no templo. E Samuel ficou toda a sua vida servindo ao Senhor no templo. Vamos para outro texto. 2 Reis 2, 23 e 24. 2 Reis 2, deixa eu procurar aqui 23 e 24. Então subiu dali, tá falando do profeta Eliseu, tá, gente? Ele foi. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele por trás, os ouviu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui? Esses meninos aqui, na tradução na Reina Valéria, tá muchachos. Então, muchachos seria mais ou menos crianças de 11, 12, 13 anos. Seria mais ou menos essa idade que essas crianças teriam. Então, crianças, por fazerem o que é mal, elas foram amaldiçoadas pelo profeta e as ursas mataram parte daquelas crianças, né? Então, quando o pai e a mãe não ensinam o filho a respeitar os outros, a criança fica assim sujeita à maldição. Aqui, quantas vezes, gente, eu fazia isso quando era criança e hoje eu me arrependo. A gente passava nas casas e tocava a campainha das casas e saía correndo, provocando as pessoas, incomodando as pessoas.
A gente via frutos nas árvores das casas das pessoas, quando via, pegava, podia pegar, pegava. Então, eu não era instruída porque a minha mãe e meu pai, eles não eram cristãos. Então, a gente não tinha esses ensinamentos. Mas hoje em dia, gente, muitas pessoas têm acesso à Bíblia e não ensinam os seus filhos. Eu quero contar aqui a experiência que eu tive como professora, algumas experiências que eu tive como professora de educação infantil quando eu morava no Brasil. Eu trabalhei com turmas de 6 anos, trabalhei com turma de 6 anos, trabalhei com turmas de 4 meses a 8 meses, trabalhei com turmas de 2 anos e trabalhei com turmas de 3 anos. Eu trabalhei mais tempo, de todas as turmas que eu trabalhei, a de 3 anos foi mais tempo. Quando eu trabalhava com a turma eu tava com uma turma de 6 anos, eu teve um dado momento que eu estava levando as crianças para poder lanchar, para poder comer, se alimentar, e um menino começou a tirar sarro de mim, me chamando de magrela, que na época eu era bem magra, e começou a me chamar de magrela. E eu comecei a me incomodar com aquilo, porque ele incentivava as outras crianças a fazer o errado também. Ele acabava sendo exemplo para as outras crianças fazerem o mesmo. Então eu cheguei no ouvido dele e falei assim: se eu falar da sua orelha, você não vai gostar. Na frente de todo mundo, você não vai gostar. Eu falei baixo. Então ele ficou meio inseguro, com medo de eu falar também da orelha dele. Não tinha nada de errado com a orelha dele. Eu falei aquilo só para ele parar. Então ele parou de escarnecer de mim diante dos outros alunos. Depois teve uma fase, irmãos, que eu tava com criança de 3 anos. E eu trabalhei numa turma, peguei uma turma bastante difícil mesmo. Irmãos, desculpa pelo cachorro que tá latindo. Tem um vizinho aí fazendo uma reforma na casa, e ele subiu no teto e o cachorro tá latindo por causa disso. Me perdoe um barulho. Então, eu trabalhei bastante tempo com crianças de 3 anos. E numa determinada turma, eu tinha uma menina que, quando ela era contrariada, ela gritava, se jogava no chão, começava a bater as pernas e dizia algumas vezes: eu vou te bater, que ia me bater. E ela batia, né? Se deixasse, ela batia. E tinha um outro aluno que ficava pulando no colchão de dormir. Ele ficava pulando de um colchão pro outro, ele não dormia e ficava pulando, acordando as outras crianças. Tinha um outro que falava que ia matar. Quando a gente contrariava ele, ele dizia que ia nos matar, que ia trazer uma faca para a escola e ia nos matar. Depois, numa outra turma, eu tinha um aluno que ele batia nas outras crianças. Eu não gostava. Nunca gostei de aluno que humilhasse ou batesse em outras crianças. E ele batia nas outras crianças. E quando eu corrigia ele, às vezes ele gritava: sua macaca, vou contar para minha mãe e ela vai te pegar na rua e vai te cortar todinha. Então, crianças de 3 anos já faziam isso. A criança de 3 anos, ela já sabe. Eu, por experiência própria, sei que elas já sabem o que é certo e o que é errado. Uma criança de 3 anos, ela já entende. Você ensinar o evangelho para ela, ela já consegue entender. Então, uma criança de 3 anos cujo pai não ensina a verdade bíblica para ela, ela já corre o risco de ir para o inferno. Não é brincadeira, irmãos. Quem tem filho, ainda mais nos dias de hoje, com tanta coisa, um dos males é esse aqui, ó. Desenhos animados. A irmã lá do testemunho que eu ouvi ontem, que eu compartilhei o áudio no Telegram, eu baixei o áudio aqui do YouTube e compartilhei no Telegram, ela falou a respeito das mensagens subliminares. Então, olha aqui, esse aqui é o Rei Leão, é o Mufasa. Então,
a cara dele contornando dá o corpo de uma mulher. Os desenhos animados estão, todos eles, não é um, não é dois, não é três. Os desenhos animados estão cheios de mensagens subliminar de feitiçaria, bruxaria, pornografia, maledicência, rebelião, ensinando as crianças a se rebelarem contra os pais. Eu, quando era adolescente, até adulta mesmo, eu gostava muito de assistir X-Men. Eu vou pegar aqui para vocês verem do que eu tô falando. Então eu gostava muito desse desenho, de assistir o X-Men. Eu não perdia, dependendo de mim, não perdia um episódio desse desenho. Depois de algum tempo, fui ganhando entendimento, gente, que esse desenho é recheado de bruxaria. É recheado, gente. Essa menina, o último filme que eu assisti da série, da Jean Grey, que ela começa, a mulher parece que está endemoniada. Eu não vou afirmar, mas como que eu vou dizer? Tem muita semelhança com o satanismo, com os testemunhos que eu já ouvi sobre pessoas que foram libertas de satanismo, da prática do satanismo, pessoas que foram libertas do ataque de satanistas. Tem muita semelhança tem muita semelhança com isso, gente. Então, deixa eu... Por exemplo, a Jean Grey, ela controla o pensamento. Quem não sabe, tem uma área no satanismo que eles fazem alguns rituais que eles conseguem ler os pensamentos das pessoas. Não são com todas as pessoas, tá? Mas eles conseguem ler o pensamento das pessoas. Essa tempestade que controla o tempo. Tem outro, esse bicho, essa besta fera. Eu ouvi um testemunho uma vez que tem um ritual que no satanismo tem vários graus, né? E dentro do satanismo tem uma área que é muito difícil de uma pessoa alcançar, que a pessoa que pratica o satanismo, ela chega a se transformar ela não se transforma. O ritual, a possessão demoníaca, afeta o corpo da pessoa de tal maneira que muda os hormônios e começa a sair pelos como se a pessoa fosse lobisomem. E a pessoa perde a noção das coisas. Fica que nem um animal. E tem outros também. Eu tenho um testemunho que eu ouvi de um rapaz que ele se envolveu, ele se envolveu com o satanismo através da Igreja Católica, onde eles bebiam sangue no ritual, e ele ficou com um comportamento de vampiro, não conseguia mais ficar acordado de dia, só dormia de dia, à noite ele ficava acordado, tinha algumas sensibilidades, como acontece com os vampiros. Então, parece coisa, gente, parece coisa da nossa cabeça, mas não é. O mal, ele existe. Ele existe e ele vai muito além do que a nossa mente pode pensar. Tem aquele outro desenho, o Capitão Planeta também, que lá os jovens invocavam o poder dos elementos da natureza, terra, fogo, ar, água, os 4 elementos da natureza. Tem para criança, isso aqui é para adolescente, né? Mas tem outros desenhos para criança que envolve bruxaria. O Rei Leão mesmo envolve bruxaria. O Mufasa falava lá com o filho, sabe? Tem outras histórias de princesa, a da Branca de Neve, por exemplo, que a rainha é uma bruxa, envenena a maçã e dá para Branca de Neve. Tem as outras, a Rapunzel, tem... Todos os desenhos da Disney tem bruxaria, tem sexualidade, como que eu vou dizer, sensualidade, tem.
Então, irmãos, uma criança de 3 anos, aqui nos estudos que eu li, afirma que a criança já com 15 meses, a criança já entende o que é certo e o que é errado. Eu não vou afirmar que uma criança com 15 meses pode ir para o inferno. Eu até acredito que não. Mas uma criança de 3 anos, ela já tem consciência de que é certo e que é errado. E se não for pregado o evangelho para essa criança, se não for ensinado o caminho da salvação para ela pode sim, quando morrer, se morrer criança, ir para o inferno. Bom, até aqui, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo sirva de edificação para aqueles que ouvem e sirva também de ensinamento para os pais das crianças, que os pais possam se dedicar mais tempo ensinando o caminho do Senhor aos seus filhos. Amém? Graça e paz, até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.